Luciana lembra bem como foram os últimos 13 anos. Quando o Arthur nasceu, eu me vi ainda mais atarefada. E aí eu pensava assim, daqui a pouco ele vai fazer 3 anos, vai ficar mais tranquilo para eu descansar. Mas não, isso foi acontecer só quando ele estava com 5 anos. Ao mesmo tempo, tu tinha uma empresa para cuidar? Tinha uma empresa para cuidar. A rotina, né, de cliente, visita cliente, vai em outros estados, vai em outras cidades. E a casa onde fica? A casa não ficava. A casa ficava para segundo plano, né? Então, levando como podia. Exatamente. Foi aos 39 que a publicitária decidiu que era melhor seguir a vida sozinha. O relacionamento com o marido não deu certo e a vida ganhou novos contornos. E é diferente tu ter uma empresa, porque tu tem que dar atenção para os teus clientes, tu tem que cuidar do filho, tu tem a casa para cuidar, tu tem que fazer com que tudo funcione certinho, tem que conciliar tudo. Se ter responsabilidade pela criação de um filho já é tarefa difícil, imagine fazer isso sozinha. Essa realidade é vivenciada por milhares de mulheres Brasil afora. Muitas delas contam com um agravante. Os pais se ausentaram completamente desde o nascimento dos filhos. A sociedade cobra muito mais da mãe do que cobra do pai, né? Cobra muito mais porque as mães têm esse ideal judaico-cristão que a mãe deve ser perfeita, deve ser santificada, deve ser maravilhosa. E a gente não consegue atingir esse ponto de perfeição. Dados da Arpem Brasil revelam que desde o primeiro dia do ano, o Rio Grande do Sul teve 880 nascimentos cujos pais eram ausentes ou se recusaram a registrar os filhos. Somados os últimos 5 anos, o número de crianças nascidas nesse contexto passa de 33 mil. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, por ano são feitos em média 6.700 registros em cartório assinados apenas pelas mães gaúchas, que acabam ficando responsáveis por toda a criação dos recém-nascidos. Quando uma mãe chega no cartório para efetivar o registro de nascimento, se ela vai sozinha, o cartório sempre abre a possibilidade, explica para a mãe de que ela pode informar a paternidade. Como se o pai não assume, num primeiro momento, a paternidade, a mãe pode levar os dados do pretenso pai, vamos colocar assim, leva o documento, o endereço, e a gente então faz o registro de nascimento apenas no nome da mãe, mas informa a paternidade aos órgãos competentes. No caso, é o Ministério Público. E é feita, então, por dentro, uma investigação de paternidade. O pai é chamado lá no Poder Judiciário ou no Ministério Público para ser questionado se assume ou não a paternidade, se pode fazer o exame de DNA. Enfim, é mais uma facilidade, que os órgãos oferecem sem aquela necessidade de uma ação judicial. 7.614 bebês nasceram num lar formado por mãe solo no Rio Grande do Sul entre janeiro de 2024 e fevereiro de 2025. 1.428 vivem em Porto Alegre, na capital gaúcha. Durante a pandemia, a mãe de Luciana foi morar com os dois. Hoje, além de precisar ter atenção com o filho, Luciana ajuda a própria mãe, que é idosa. No final das contas, o desafio se tornou ainda maior, mas a publicitária e jornalista não se arrepende de nada. Ela deu conta do recado? Deu muita conta do recado, foram muito bons esses 13 anos. Eu amo muito a minha mãe, ela sempre foi muito companheira comigo. A minha avó também me ajudou muito nesses últimos 13 anos. Dá para tirar uma boa força para seguir em frente, né? Sim, com certeza. Com certeza. E isso é muito gratificante de saber assim, que eu fiz o trabalho certinho até aqui. Claro, abri mão de muitas coisas, mas isso não tem preço, né?